O peso de um segredo não é medido em quilos, mas em anos de sono perdidos e em cada vez que você precisa desviar o olhar de quem mais confia em você. Eu nunca me considerei um homem mau, mas a vida tem uma maneira peculiar de nos mostrar que a linha entre a decência e a canalice é muito mais fina do que gostaríamos de acreditar. Meu nome é Rafael, e se você está ouvindo isso, talvez me julgue. Talvez você sinta raiva, nojo ou apenas uma profunda pena da minha covardia. E quer saber, você terá razão em todos esses sentimentos. Porque o que eu fiz não foi apenas uma traição física. Foi a destruição sistemática do que existe de mais sagrado entre dois amigos. E o pior de tudo é que o destino não me deu um castigo rápido. Ele preferiu me dar um rosto. O rosto de uma criança que, cada vez que sorri, me lembra do homem que eu nunca deveria ter sido. Tudo começou muito antes das lágrimas e dos corredores de hospital. Venha comigo uns 10 ou 12 anos. Eu era aquele cara que muitos chamariam de alma da festa, mas que no fundo não passava de um jovem vazio, fugindo de qualquer coisa que cheirasse a compromisso. Minha vida era um borrão de luzes de neon, copos de vidro gelado e encontros que terminavam antes do sol nascer. Eu não queria saber de nomes, muito menos de histórias. Foi nesse cenário de irresponsabilidade que a Júlia apareceu pela primeira vez. Ela não era como as outras. Tinha uma calma que me irritava e uma beleza que não precisava de esforço. Ficamos algumas vezes, mas na minha cabeça, fraca daquela época, ela era apenas mais uma conquista para a coleção. Eu a dispensei sem cerimônias, sem saber que estava plantando a semente da minha própria ruína. Júlia seguiu em frente. Ela tinha amor próprio, algo que eu ainda não conhecia. Os anos passaram e o tempo, esse mestre implacável, tratou de nos mudar. Eu tentei assentar. Morei junto com uma mulher por 4 anos. Quase comprei uma aliança, mas o destino interveio e o relacionamento desmoronou. Foi nessa época de fragilidade que o Vitor, meu melhor amigo desde os tempos de escola, veio me contar a novidade. O Vitor é o tipo de homem que o mundo precisa demais. Leal, trabalhador e com um coração que não cabe no peito. Ele estava radiante. Rafa, encontrei a mulher da minha vida, ele disse. E quando ele pronunciou o nome da Júlia, meu estômago deu um nó que eu não soube explicar. Mas eu, em toda a minha arrogância, forcei um sorriso. Dei um tapa em suas costas e disse que estava feliz por ele. Afinal, Júlia era passado, certo? Errado. O problema de enterrar um sentimento é que você nunca sabe quando ele vai resolver cavar o próprio caminho de volta para a superfície. Ver a Júlia agora, através dos olhos do meu melhor amigo, era uma tortura silenciosa. Ela estava mais madura, mais deslumbrante, e o pior, ela parecia ter encontrado no Vitor tudo que eu não fui capaz de oferecer. Começamos a sair em grupo, viagens, jantares de domingo, churrascos na casa do Vitor. E em cada risada que eles davam juntos, em cada toque carinhoso, uma ponta de inveja doentia começou a crescer em mim. Eu me perguntava, e se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse sido um idiota 10 anos atrás? Essa vaidade, esse ego ferido, foi o que abriu as portas para o diabo. O casamento foi anunciado. E eu, por ironia do destino, ou sadismo da vida, fui convidado para ser o padrinho de honra. Eu aceitei, claro. Como poderia dizer não sem levantar suspeitas? Os meses de preparativos foram um teste de resistência. Eu estava lá ajudando o Vitor a escolher o terno, enquanto minha mente vagava por caminhos proibidos. No dia da cerimônia, a igreja estava cheia. O cheiro de flores e incenso parecia me sufocar. Quando vi a Júlia entrar com aquele vestido branco, caminhando em direção ao meu melhor amigo, eu senti uma náusea profunda. Eu deveria estar feliz por ele, mas eu só conseguia pensar que aquele lugar, de alguma forma distorcida, pertencia a mim. A festa foi regada a álcool de alta qualidade. Eu bebi para esquecer o que estava sentindo, mas a bebida só serviu para derrubar as últimas barreiras da minha moralidade. Foi tarde da noite, quando a banda já tocava as músicas lentas e a maioria dos convidados já estava cambaleando, que eu a encontrei. Júlia estava no corredor que dava para os lavabos, longe dos olhos de todos. Ela estava ofegante, o rosto corado pelo champanhe
e pela dança. Nós nos olhamos por um segundo que pareceu uma eternidade. Não houve conversa, não houve explicação. O beijo aconteceu como um desastre natural. Foi violento, desesperado e carregado de anos de coisas não ditas. Naquele momento, sob o teto da celebração da união dela com o Vitor, nós destruímos tudo. Eu achei que seria um erro único, uma mancha isolada que o tempo lavaria. Mas eu estava enganado. Aquele beijo abriu um portal que não conseguimos mais fechar. Começamos a nos encontrar em hotéis de subúrbio, lugares onde ninguém nos conhecia. Eu vivia uma vida dupla que me consumia. De dia, eu era o amigo fiel, padrinho presente, o irmão que o Vitor tanto amava. De tarde, eu era o amante da esposa dele. A adrenalina do risco se tornou nosso combustível. Era sujo, era errado, mas a química entre nós era algo que eu nunca tinha experimentado. Era como se estivéssemos tentando recuperar o tempo perdido da pior forma possível. Júlia dizia que amava o Vitor, que ele era o porto seguro dela, mas que comigo ela se sentia viva. E eu, em minha miséria moral, aceitava as migalhas dessa vida clandestina. Então veio o golpe de misericórdia. O Vitor me ligou em uma tarde de terça-feira, a voz embargada de emoção. Rafa, eu vou ser pai, vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu senti o chão desaparecer sob meus pés. O ar me faltou. Eu fiz as contas mentalmente enquanto ele falava. As semanas batiam perfeitamente com os nossos encontros. Eu tentei manter a voz firme. Parabenizei o irmão. Mas assim que desliguei o telefone, eu vomitei. A gravidez da Júlia não era um milagre para mim. Era uma sentença de morte. Eu a procurei, desesperado. Ela estava apavorada, mas decidida. Não vamos contar. O Vitor merece esse filho. Vamos deixar como está. E eu, covarde como sempre fui, concordei. Os 9 meses seguintes foram um inferno particular. Ver a barriga da Júlia crescer era ver o cronômetro da minha própria ruína avançar. O Vitor me envolvia em tudo. Escolha do berço, decorações, planos para o futuro. E em cada encontro secreto, Júlia e eu nos afastávamos um pouco mais. O peso da culpa agindo como um ácido entre nós. O desejo foi substituído pelo medo. Nós já não nos beijávamos com paixão, nos olhávamos com terror. O dia do parto chegou em uma madrugada chuvosa. Eu recebi a mensagem e voei para o hospital. A sala de espera estava deserta, exceto por um Vitor exausto e radiante. Horas depois, as portas se abriram. O médico, um homem que parecia carregar a sabedoria de gerações, saiu com um sorriso. Ele nos chamou para ver o bebê através do vidro do berçário. O Vitor estava colado ao vidro chorando. Eu parei logo atrás. Quando o médico apontou para o pequeno menino e disse aquelas palavras. Olha só, que coisa rara! Ele não puxou nada à mãe. É a cópia cuspida e escarrada do padrinho aqui. O mundo parou de girar. O médico riu, achando que era apenas uma coincidência divertida da genética. Mas o Vitor não riu. O silêncio que se instalou naquele berçário foi a coisa mais aterrorizante que já experimentei. Eu vi a nuca do meu amigo ficar rígida. Vi ele se virar lentamente. O olhar dele não era de raiva. Era de algo muito pior. Era o olhar de um homem que acabara de ver sua alma ser estraçalhada. Ele olhou para o bebê, com meu nariz, meu formato de rosto, meu queixo, e depois olhou para mim. Não precisou de DNA. A vida tinha decidido revelar o segredo da forma mais pública e dolorosa possível. Eu não tive coragem de dizer nada. Apenas recuei, passo a passo, enquanto o médico, percebendo o clima gélido, se calava e se retirava. Hoje, eu vivo em uma cidade diferente. O Vitor nunca me processou, nunca me bateu. Ele apenas me apagou da existência dele. O que dói muito mais, ele criou o menino porque ele é um homem de verdade, e eu sei que ele o ama apesar de tudo. Mas eu acordo todos os dias com a imagem daquele vidro de berçário. Eu sou o homem que teve tudo e jogou fora por um capricho de ego. Sou o pai que nunca vai segurar o filho, o amigo que matou a lealdade. Se há uma lição nisso tudo, é que a verdade não se importa com seus planos. Ela vai aparecer, e quando aparecer, ela não terá piedade de quem tentou escondê-la. O fogo que nos aqueceu no segredo foi o mesmo que transformou toda a nossa vida em cinzas. E agora, eu pergunto para você que ouviu minha história:
Existe perdão por o que eu fiz? Ou o meu castigo está apenas começando? Deixa seu comentário aqui embaixo. Eu preciso saber o que você faria no meu lugar. Se essa história tocou você de alguma forma, deixa seu like e se inscreva no canal. Ajuda muito a gente a continuar trazendo esses relatos de vida. Compartilha com quem você confia e cuidado com os segredos que você guarda. A gente se vê no próximo relato.